Fala galerinha, tudo bom? E aí, tô aqui numa videoaula de novo, né, para complementar aí os nossos iluministas. Vocês já devem ter assistido, né, a primeira videoaula, que eu falei um pouco do conjunto dos pensadores iluministas ali, do Locke, do Voltaire, do Montesquieu, do Rousseau, né, dos criadores da enciclopédia, né, d'Alembert e do Diderot. E eu preparei uma videoaula especial aqui para a gente tratar de um outro pensador iluminista que é muito, 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 muito importante e que é mais complexo para a gente entender, tá? Então, justamente por isso que eu separei essa videoaula aqui especial para a gente falar desse cara. Quem que é esse cara? O Adam Smith. Beleza? Eu separei a videoaula aqui para falar só do Adam Smith, porque ele é não diferente, mas ele é peculiar, tá? Ele é específico. Ele vai falar, então, basicamente, de um conceito iluminista para o campo da economia. E ele requer um pouco de cuidado aí, porque os conceitos desse cara são muito mais complexos de ser compreendidos, porque a economia ela é muito mais complexa. Tudo bem? Então, a gente vai começar a entender quem que é esse cara, tá? Quais são as críticas que ele faz e quais são as ideias que ele defende. E por que ele é tão importante nesse momento de transformação do pensamento político e econômico que está em voga ali na Europa nesse momento aí. A gente está falando do século XVIII, tá? O Adam Smith, ele é um cara que viveu entre 1723 e 1790. Cara que nasceu na Escócia, né? Ali no Reino Unido, tá? Então ele viveu, né, as transformações da Revolução Industrial e escreveu em 1776, vou até colocar aqui, a data, né, desse livro, 1776, ele escreve o livro A Riqueza das Nações, que é a obra mais importante desse cara e que é a obra mais importante, né, para a economia nesse período aqui. A gente precisa lembrar que a economia até então ela era regida por uma certa regra, por um certo modelo, né, econômico muito peculiar, que nasce já nas grandes navegações e que vocês estudaram, né, no sétimo ano. A gente lembra desse período como sendo o período do mercantilismo, tá certo? O que era considerado para as grandes nações a riqueza? Era o acúmulo de capitais. Era você ter, né, dentro da sua estrutura econômica, dentro do seu estado, um grande acúmulo de riquezas. Por isso é que o mercantilismo tem tudo a ver com o momento das grandes navegações e das descobertas, né, dos lugares que Portugal, Espanha, Inglaterra e até mesmo a França vai colonizar aqui na América, principalmente, né? Esse período, então, era feito, né, para utilizar essa colonização, para utilizar, né, esses recursos que os países europeus extraíam aqui da América e levavam esses recursos para a Europa. Portanto, quando Portugal, por exemplo, vem até o Brasil e produz açúcar, ela está interessada em fazer com que o dinheiro desse açúcar vá diretamente para o seu país, vá diretamente para Portugal. E com isso vai acumular riquezas dentro das suas mãos, certo? Portanto, esse é um modelo econômico aí que a gente chama de mercantilismo, né? Qual que é a questão desse modelo? Como que ele se organiza, né? Ele se organiza através de dois grandes conceitos. Primeiro, a intervenção direta do Estado na economia. O Estado é que vai dar a ordem, é que vai controlar, é que vai organizar toda a economia, tá certo? A partir do quê? De um conceito que é chave pra gente, que é o exclusivo metropolitano. O que isso quer dizer? Vocês devem estar lembrados ali das aulas do sétimo ano. A gente fala de exclusivo metropolitano como sendo, né, um modelo no qual apenas e tão somente a metrópole é que pode fazer comércio com a colônia. Então, no caso do Brasil e de Portugal, qual é o único país que pode, então, vender produtos para o Brasil? Portugal, tá certo? Qual é o único país que pode vender produtos
para a América Hispânica? É a Espanha. Qual é o único país que pode comercializar com as 13 colônias dos Estados Unidos? A Inglaterra. Ou seja, há um exclusivo metropolitano. O que mostra pra gente que essa economia ela é extremamente fechada. Se apenas um país pode fazer negócio com a sua colônia, significa dizer que há uma liberdade de comércio? Não há. Muito pelo contrário. O comércio ele é totalmente fechado e controlado. Tudo bem? E é justamente isso que o Adam Smith ele vai criticar. A crítica desse pensador iluminista aqui é na intervenção do Estado na economia. Por isso que ele vai tecer várias críticas ao próprio modelo do mercantilismo. Porque o mercantilismo é justamente essa intervenção, certo? Então, o Adam Smith ele vai escrever dentro da Riqueza das Nações uma crítica muito severa a esse modelo de acúmulo de capitais. E vai também criticar muito essa relação de exclusividade entre metrópole e colônia. E por que ele vai fazer isso? Porque dentro da ideia dele, né, dentro do que ele pensa, do que ele faz, a riqueza das nações não é o acúmulo de capitais. A riqueza das nações, ela se dá através do trabalho e não do acúmulo de capitais. O acúmulo de capitais, ele é finito, ele acaba. Então eu tô ali, né, eu sou Portugal e eu tô explorando a colônia aqui do Brasil. Eu exploro essa colônia, recolho todos os bens que eu consigo ali, né, extrair para o Brasil, por exemplo. Depois eu planto açúcar e extraio todo esse açúcar e vou acumulando esses capitais. Mas isso uma hora acaba. Concordam comigo? Para o Adam Smith, então, esse acúmulo de capitais tem que ser transformado, né, e substituído pelo trabalho. Por quê? Porque o trabalho pode ser explorado. Quanto mais trabalho eu tenho dentro de uma sociedade, mais aquela sociedade vai se desenvolver. E quanto mais trabalho eu tenho, mais aquela sociedade vai se industrializar. Aí a roda da economia não acaba, nunca para, né? O acúmulo de capitais acaba em um determinado momento. A roda da economia dentro da exploração do trabalho não vai acabar nunca. Por quê? Porque sempre vão ter trabalhadores que eu vou explorar, que eu vou usar esses trabalhadores para produzir os meus produtos, né, industriais. Eu vendo esses produtos industriais, eu ganho dinheiro com esses produtos industriais e invisto novamente dentro da minha indústria. E aí a roda, ó, ela nunca vai se fechar, tá certo? Vamos até criar aqui, ó, tá? Uma caixa de texto aqui, ó, para a gente explicar decisivamente qual que é a ideia, né, do Adam Smith com relação à riqueza das nações sendo o trabalho. Então, como que funciona isso? Pensa comigo e raciocina comigo. Eu exploro o trabalho, certo? Então tá aqui, ó, exploração do trabalho. Ao explorar esse trabalho aqui, então, esse trabalho ele vai me render mercadorias, certo? Eu vendo essas mercadorias e com isso eu consigo dinheiro. E o que eu faço com esse dinheiro? Invisto novamente nas indústrias, invisto novamente, né, dentro da minha exploração do trabalho. Então isso daqui, ó, nunca vai se fechar, percebem? Vamos fazer aqui uma setinha para ficar mais claro para vocês. Aqui uma seta. Então a gente tem aqui, ó, o trabalho, a exploração, né? Opa, deu ruim aqui. Peraí, usei uma ferramenta ruim, mas tudo bem, vamos voltar. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma coisa melhor pra gente. Ferramentas. Tá, vamos só então pela nossa seta, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês, né? Então aqui, ó, exploração do trabalho, produzo mercadorias. Essas mercadorias vão ser vendidas e vai gerar o meu dinheiro. E com esse dinheiro eu volto para produzir mais mercadorias explorando o trabalho. Beleza? Então essa conta aqui, ó, ela nunca vai fechar, né? No caso, ela nunca vai se esgotar. Ela vai sempre se renovar. Portanto, é essa a ideia que o Adam Smith defende. E a outra principal contribuição dele para o mundo econômico é a laissez-faire, que significa, né, uma tradução aí livre, deixar fazer. Ou seja, a livre concorrência. Qual que é a ideia desse cara aqui? Ele defende que o Estado jamais intervenha na economia. Por quê? Porque se o Estado intervém na economia, significa dizer que o Estado vai controlar os preços.
E se o Estado está controlando os preços, nunca vai ocorrer uma livre produção de mercadorias, uma liberdade econômica para que a concorrência faça com que abaixe o preço. Qual o exemplo que a gente pode dar aqui? Ó? McDonald's e Burger King. Pensa comigo. Antes do Burger King chegar com força aqui no Brasil, o McDonald's ele colocava os preços onde ele queria. Né? E aí, quando chega o Burger King, então, por exemplo, com 2 lanches por 15, o que o McDonald's faz? Tem que acompanhar isso. Porque não importa o quanto que você gosta de McDonald's, o Burger King vai ser mais barato. Então, a tendência é que você consuma mais o Burger King. Quando o McDonald's, então, observa esse grande concorrente, o que ele faz? Ele abaixa os preços. E nesse sentido, então, por que o Adam Smith defende essa ideia? Porque aí quem vai se beneficiar com isso? Vai ser o próprio consumidor, que vai ter sempre 2 grandes produtos ali, né, 2 empresas, concorrendo, baixando seus preços, justamente para ficar cada vez mais acessível. Tá certo? Então o Adam Smith ele é fundamental, né, na criação disso que a gente chama de... Vou inserir aqui o último texto, tá? Porque essa é a nossa conclusão aqui da videoaula. Esse cara ele vai ser responsável por criar o liberalismo econômico, tá? Então, tá no mesmo pé, né, da ideia da liberdade política que a gente viu, por exemplo, com o Rousseau, com o Montesquieu, mas aqui, então, é no plano da economia. Uma liberdade econômica, o liberalismo econômico. Como que a gente vai definir, então, para concluir esse liberalismo econômico? O que ele vai ser, né, na prática? Ele vai ser, então, né, definido como a liberdade de concorrência. Concorrência. Tudo bem? Liberdade de concorrência, então, é a ausência de intervenção do Estado na economia. O Estado não pode intervir na economia de maneira nenhuma. Ou seja, quando ele defende isso daqui, o liberalismo econômico, o que vai cair? Vai cair justamente o mercantilismo. O mercantilismo aqui, então, ó, ele vai ser substituído, né? Deixa eu formatar aqui para riscar. Deixa eu ver como eu faço isso. Aqui. Então, o mercantilismo ele vai ser substituído, né, a partir desse momento aqui pelo capitalismo, tá? Pelo capitalismo, então, de ampla concorrência. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Tirar isso daqui, consigo formatar texto. Ô, saco, não ficou. Não ficou porque... Então tá aqui, ó. Aqui, vamos ver, agora eu consigo. Texto já tá fora de taxado. Então, o capitalismo. Bom. Formatar texto. Agora sim, tá? Então, o mercantilismo ele foi substituído pelo capitalismo graças à ideia, né, do Adam Smith, esse nosso grande iluminista e uma figura super importante pra gente neste modelo econômico. Tudo bem? Beleza? Então, com isso, a gente fecha aí, né, os iluministas, tá bom? E agora, então, a gente já tem o quadro geral desses pensadores iluministas aí, que, como vocês sabem, né, mas sempre vale a pena a gente revisar, são filósofos e pensadores que têm como base do seu pensamento a razão. A razão que vai substituir a tradição, a emoção, a fé, tá? Então ele vai substituir por meio da razão, ele vai substituir todos aqueles aspectos que estavam ligados ao antigo regime. Se eu quiser dizer que o modelo econômico do antigo regime é o mercantilismo, tá super correto. E qual que é o modelo econômico, né, dos novos estados-nação que vão surgir aí com a Revolução Industrial, com a Revolução Inglesa e com a Revolução Francesa? Vai ser o capitalismo. Capitalismo industrial primeiro e depois vai se transformar no capitalismo financeiro. Fechado? Beleza? Então é isso, pessoal. Um beijo e